Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar, da Unicinos. Nessa videoaula 13.2, nós vamos ver o algoritmo Dijkstra, um importante algoritmo utilizado para encontrar um menor caminho em grafos ponderados e dirigidos. Essa videoaula é baseada nos seguintes capítulos de livros para os assuntos de grafo. O Dijkstra ele é também um algoritmo de percurso e, mais precisamente, ele é um algoritmo de percurso single source. Isso significa que ele vai encontrar o menor caminho, os caminhos mínimos, entre um vértice de origem do grafo, qualquer determinado, para todos os outros vértices do grafo. O Dijkstra vai resolver o problema do caminho mais curto de origem única para um grafo que é ponderado e que as arestas não podem ter pesos negativos, ou seja, as arestas não podem ter como peso valores negativos. Mas o Dijkstra permite que o grafo contenha ciclos. Devido a essas características, o Dijkstra ele é muito utilizado para resolver problemas rodoviários, porque ele aceita ciclos e ele não trabalha com arestas de peso negativos. O Dijkstra utiliza duas principais estruturas de dados auxiliares. S, que é uma lista, ela guarda todos os vértices para o qual a gente já conhece a menor distância a partir do vértice de origem. Além disso, a gente tem uma outra estrutura de dados auxiliar, que é Q, que é uma fila de prioridade, e que guarda os vértices os quais a gente não conhece ainda a menor distância a partir da origem, ou seja, são vértices que possuem uma distância provisória. Outras estruturas de dados auxiliares é π, que guarda o pai de um vértice, ou seja, isso pode ser o pai de um vértice na árvore de descoberta, ou uma outra forma de pensar também é o vértice antecessor no menor caminho descoberto. E D, que vai guardar a distância daquele vértice até o vértice de origem. É importante notar que, embora aqui a gente utiliza a nomenclatura do livro do Corme, que representa π e d como estruturas de dados auxiliares, na verdade, numa implementação orientada a objetos, utilizando uma linguagem como Java, por exemplo, π e d não serão estruturas de dados auxiliares, mas serão atributos de uma classe vértice. Então, vamos dizer que a gente teria um objeto U qualquer, ele é instância de uma classe vértice, por exemplo. Essa classe vértice teria um atributo P para guardar o pai e um outro atributo D para guardar a distância de cada vértice. Existem duas principais partes do algoritmo Dijkstra. A primeira parte é uma função inicializa, em que ela vai inicializar as estruturas de dados auxiliares. Então, o que a inicializa vai fazer? Para cada vértice V dentro do conjunto de vértices do grafo, ele vai inicializar a distância daquele vértice como sendo infinito, o maior valor possível, e o pai como sendo nulo, porque a gente não determinou ainda nenhum caminho. E para o vértice de origem S, né, o Dijkstra sempre tem que dizer qual é o vértice de origem, então a distância vai ser zero. Uma outra importante função é essa função relaxa. Então vamos ver quais são os possíveis caminhos de C até A. Digamos que a gente tenha achado esse caminho passando por essa aresta aqui de peso 50. Isso significa que A vai guardar como, D de A aqui vai ser 50. Então, o menor caminho que a gente achou de C até A é esse caminho direto por essa aresta.
e que tem peso 50. Então, o D de A vai ser igual a 50. Agora, digamos que o algoritmo a gente esteja passando por B. Então, o menor caminho de C até B, passando por essa aresta aqui, é 5. E a partir de B até A, então, é 5 mais 15. Então, o nosso B aqui, ele vai ser o U. Então, D de B mais W de B a. Então, um D de B é 5, que é esse valor que a gente tinha descoberto anteriormente. E o peso da aresta BA é 15. Então, 5 mais 15 é 20. Esse 20 aqui, ele é menor do que o D de A, né? Sempre lembrando que o nosso V aqui é o A. Então, aqui, o D de A que a gente tinha anteriormente era 50. Então, esse 50 aqui, ele é maior do que o novo valor 20 que a gente encontrou. Então, nesse caso, vai acontecer o relaxamento. Então, o D de A vai perder esse valor 50 e vai receber esse valor 5 mais 15, que é 20. Certo? A isso a gente chama de relaxamento. Bom, então aqui a gente pode ver o algoritmo da Dijkstra inteiro. Ele começa chamando aquele inicializa, que vai inicializar todas as distâncias que a gente está representando aqui como infinito, com exceção da distância de S, que vai ser 0. Ele vai criar essa lista S sem nenhum vértice dentro dela e vai copiar todos os vértices do grafo para que, né, com suas distâncias já determinadas como infinita, com exceção do S, que tem a distância 0. Ele tem um while. Enquanto essa estrutura aqui não for vazia, ele vai extrair o vértice com a menor distância. Então, primeiramente, ele iria extrair o S, iria copiá-lo para a lista S, e para cada vértice adjacente desse vértice que ele acabou de extrair do U, ele vai fazer o relaxamento. Sempre lembrando, então, que o S ele vai conter já os vértices com os caminhos e os pesos finais, já aqueles que a gente já encontrou o menor caminho. Vamos começar então a execução do Dijkstra propriamente dito. Tudo se dá nesse while aqui. Então, enquanto Q não for vazio, e inicialmente Q não está vazio, ele vai extrair o vértice que vai ter a menor distância. Como inicialmente todos os vértices possuem distância infinita e apenas o vértice de origem S possui distância 0, ele vai começar removendo esse vértice de origem S e inserindo ele em S. Agora, para cada vértice adjacente ao S, então, adjacente ao S a gente tem o T e a gente tem o Y. Ele vai fazer o relaxamento. O que vai acontecer? Bom, para S, a distância inicial que a gente tinha era 0. Para o T era infinito e para o Y era infinito. O que o relaxamento vai fazer é somar a distância em S, 0, mais 10, e isso vai dar 10 para o T. 10 é menor que infinito, então ele vai substituir aquele infinito por 10. Para o Y, a mesma coisa. 0 mais 5 dá 5, ele vai substituir aquele infinito por 5. Então, agora a gente tem as distâncias provisórias de t e y como 10 e 5. E dessa forma aqui vai ser rearranjado, já que t e y vão ter seus valores modificados. O que ele vai fazer agora? Ele vai remover de Q, então nova interação do while, o que não está vazio ainda, ele vai remover de Q o vértice que possui a menor distância, que vai ser o y, e vai colocar em S.
Então, agora o nosso Q e o nosso S ficam assim. Em S, a gente vai ter o próprio vértice de origem, já que ele tem a menor distância dele para ele mesmo é 0. E o Y, para qual a gente já conhece o menor caminho, aquele com menor distância a partir do S, que é esse SY. Agora, para cada vértice adjacente ao Y, ele vai relaxar. Então, as distâncias que ele tinha até então para o Y era 5, para o T era 10 e para o X e para o Y é infinito. Vamos começar com T. 5, que era a distância provisória que a gente tem em Y, 5 mais 3 dá 8. 8 é menor que 10, então ele vai substituir. Vamos representar isso como um novo nó dentro da árvore de descoberta. Agora vamos para o X. 5 mais 9 dá 14, 14 é menor que infinito também, então nós vamos substituir esse infinito por 14 e estamos colocando um novo vértice representando essa informação na nossa árvore de descoberta. E para o Z, então, 5 mais 2 é 7, 7 é menor que infinito, vamos também substituir isso, dá um novo vértice na nossa árvore de descoberta. O que aconteceu? A gente encontrou, a partir de Y, atravessando Y, um menor caminho que vai de S até T com distância 8. Isso é menor do que o caminho anterior. Na prática, isso significa que a gente diminuiu, que a gente substituiu a distância guardada do vértice T, né? Então aquele campo, aquele atributo desse vértice de 10 para 8, mas aqui em termos de representação a gente vai descartar esse vértice. Bom, então o nosso Q vai ser rearranjado, já que a gente tem novos valores de X e para Z e para T, ficando dessa maneira. E ele vai recomeçar uma nova interação do while, que ainda não é vazio. Ele vai extrair o vértice de menor distância, que vai ser o 7. Então, o 7 vai ser removido de Q e vai ser inserido em S. Isso significa que para o S, o Y e o Z, para esses vértices a gente conhece os menores caminhos e seus respectivos pesos a partir do vértice de origem S. O algoritmo, então, ele entra nesse for each aqui e para cada vértice adjacente ao Z, então aqui nós temos o X e o S, ele vai tentar relaxar. Aqui, vendo primeiramente o S, o que acontece? O S, ele já foi inserido na lista S, significa que para o S a gente já conhece o menor caminho, nem adianta relaxar ele, porque sempre vai dar um valor maior. Vamos ver apenas do Z para o X, porque o X ainda se encontra em Q. Então, o Z, ele vale 7, e o X, a distância que a gente tinha encontrado até agora, essa provisória, é 14. 7 mais 6 é 13. 13 é menor que 14, então a gente vai substituir a distância. Nós vamos representar isso na nossa árvore descoberta como um novo vértice vindo do Z, indo para o X com distância 13. Então, esse outro vértice aqui, que representava uma distância maior, nós vamos descartá-lo. Ok? Bom, descobrimos novos valores. Novo valor para o X, então o nosso Q vai ser rearranjado, mas o X continua na última posição. Próxima interação do while, ele vai extrair a chave de menor valor do Q, que é o T. O que vai acontecer? Nós vamos ver agora quem são os vértices adjacentes ao T, né, essa parte do for each, para poder relaxar. Então, o T, ele tem distância 8 e do X a distância provisória é 13. Para o Y, a gente, embora o Y seja vizinho de T, o que acontece? O Y ele já está em S, então significa que para o Y a gente já conhece a menor distância, nem adianta relaxar. Vamos apenas tentar para o X. Então, 8 mais 1 dá 9, 9 é menor que 13, nós vamos substituir. Isso significa que a gente vai gerar um novo vértice aqui na árvore descoberta vindo de T, porque a gente encontrou um menor caminho passando por T, chegando em X a partir de S, com distância 9, nós vamos descartar o outro X.
Agora, o que vai acontecer? Vamos rearranjar o nosso Q, que fica com x apenas com a distância 9. Nova interação do while, ele vai remover o menor, que é o x. Então, o nosso Q vai ficar vazio. Bom, do x a gente tem como vizinho apenas o z. Só que o z ele já está em S, nem adianta relaxar. Então nós vamos para a próxima interação do while. Ele vai testar que o Q está vazio e vai cair fora do while. O algoritmo vai acabar a sua execução. Qual é a complexidade de tempo desse algoritmo? Bom, em primeiro lugar, a função inicializa, ela tem complexidade O de n. Isso porque a gente tem que percorrer cada um dos vértices da lista V de vértices do grafo para poder inicializar as estruturas D e P. O relaxa, ele tem complexidade log de n, porque a gente tem que substituir o valor desse vértice V aqui. Ele vai estar, como esse vértice V vai estar numa heap, então o que vai acontecer? Se a gente pensar que a gente está localizando diretamente, a gente tem uma espécie de localizador que nos permite localizar diretamente esse vértice V lá na nossa heap, então a gente vai gastar apenas um tempo log de n para fazer o heapify. Vamos ver agora, então, a complexidade do Dijkstra. Ela é O de n, como a gente já viu antes, a complexidade do inicializa. Para criar uma lista vazia, nós temos complexidade O de 1. Para copiar todos os vértices de V para Q, a gente tem complexidade n vezes log de n. Então, por quê? Porque nós temos que percorrer n vértices em V, isso dá n, e para cada vértice em V, a gente tem que inseri-lo em um heap. A inserção em heap tem complexidade log de n, então a gente vai ter n vezes log de n. Aqui dentro do while, a gente vai ter que percorrer a gente vai ter que remover elemento, vértice por vértice, que está em Q. Vão ter inicialmente n vértices em Q para remover. E daí a gente vai ter que extrair o menor vértice de Q. Como a gente está extraindo de uma heap, a gente tem tempo log de n, porque é o tempo de remoção em heap. A inserção numa lista desse vértice removido é tempo O de 1. E aqui, para cada vértice, para cada vértice V adjacente a U, que foi que a gente acabou de remover de aqui, eu vou fazer o relaxa. Então, esse for aqui ele vai ser executado tantas vezes quanto o grau de 1, ou seja, quando o número de vértices adjacentes U tiver. A gente tinha visto anteriormente que o relaxamento ele tinha tempo log de n, então vai ser o grau de U vezes log de n. A gente pode somar essas três complexidades aqui, então a gente vai ter O de n mais O de 1 mais O de n vezes log de n. Então a gente pode descartar o O de 1 e a gente pode descartar o O de n, que tem ordem de grandezas bem menor do que n vezes log de n, e a gente vai ficar com apenas n log de n. Agora vamos somar todas as complexidades aqui de baixo. Vamos primeiramente somar as complexidades dentro do while, sem considerar o número de interações do while. Então, a gente vai ter log de n mais deg de u vezes log de n, desse aqui, mais O de 1. Então, a gente pode desconsiderar esse O de 1 e a gente fica com O de log de n mais O de deg de u vezes log de n. Novamente, a gente pode desconsiderar esse log de n e ficar com apenas deg de u vezes log de n. Bom, a gente pode ainda agora fazer alguns outros cálculos. Então, vamos tentar considerar esse número de interações. Mas em vez de multiplicar
O de n vezes O de deg de 1 vezes log de n, vamos pensar um pouco diferente. Vamos pensar que tudo isso aqui dentro do while é executado para cada um dos vértices do grafo, já que Q vai conter todos os vértices do grafo que a gente inseriu dentro dele inicialmente. Então, nós vamos representar isso dessa maneira. Então, o somatório para cada um dos vértices do grafo, agora a gente acabou, ao invés de chamar de O, a gente está chamando de V, só um nome diferente que a gente está dando, mas a gente está considerando para cada um dos vértices do grafo, né, a gente está somando deg de V daquele vértice vezes log de n. Bom, esse log de n é uma constante, né? A gente tem n aqui, a gente não depende desse v aqui. Então, a gente pode passar ele para frente do somatório, multiplicando o somatório. A gente vai ter log de n vezes esse somatório para cada um dos vértices do grafo de deg de v. O somatório do grau do vértice para cada um dos vértices é igual a 2m. Então, a gente pode simplesmente substituir isso aqui por 2m. Então, nós vamos ter 2m vezes o log de n que estava somando esse somatório. E a gente pode descartar o 2, que é uma constante, multiplicando, né, uma m log de n, e nós ficamos com O de m de vezes log de n. Então, a gente pode somar isso com isso, tá? Então, isso aqui é o resultado da complexidade desse while, mais a complexidade dessa inicialização. Então, a gente vai ter n de log de n aqui, mais m vezes log de n, que dá a complexidade n mais m vezes log de n. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês nessa videoaula. Na próxima videoaula, nós vamos ver arestas de peso negativo e ciclos de peso negativo em grafos. Até a próxima videoaula.